essa criatura tem uma arcada dentária, né? Você vê que há uma arcada dentária aqui onde eu estou passando o mouse, está vendo? Há uma arcada dentária, há uma cabeça enorme pelo tamanho do corpo, né? Uma cabeça gigantesca, um corpo esquisito. Você percebe aqui, ó, na mão, que dá para ver que existe apenas 3 dedos, né? Como se fossem 3 garras, né? E a cauda, né? Como se fosse uma cauda cheia de vértebras, né? Uma cauda cheia de ossos, como se fosse uma coluna, né? Como se fosse uma coluna, e aqui na ponta esse espeto, né? Que é a própria cauda de Satanás. Nós vimos essa postagem aqui, uma postagem que mostra algo sombrio, um ultrassom de alguém, né? Um bebê, no caso, que estaria para nascer dentro ali da barriga dela, e que o formato da sua cabeça, do seu rosto com dentes pontiagudos, um rabo, chifres, garras, mostra que isso daqui não é uma criança, não é um bebê. Na verdade, é algo sombrio, uma espécie de demônio, aparentemente quem? O próprio Anticristo. Nas últimas semanas, Anitta provocou inúmeras especulações nas redes sociais. Anitta postou uma foto enigmática, onde ela parece gestante. E na legenda ela diz que era para ter mantido o sigilo. Na segunda postagem, ela mostra a foto de uma ultrassom de um ser que não era uma criança, mas um ser híbrido, totalmente deformado como o próprio demônio. Na legenda, ela chega a declarar que o seu bebê demônio é lindo. A grande interrogação é: será que o suposto pacto de Anitta com as trevas é tão sinistro que a teria levado a se oferecer como noiva do diabo e futura mãe do anticristo? Por fim, todas as teorias e questionamentos foram esclarecidos, quando Anitta revelou ao público que estava, na verdade, divulgando seu novo clipe ao lado do rapper americano The Weeknd, que inclusive já fez um show totalmente diabólico com ela. Nesse show aí, eles simplesmente colocaram fogo em um templo. O templo faz referência ao nosso corpo, o verdadeiro templo do Criador. Acima do templo estava quem? Estava a grande Babilônia, a grande prostituta, que no caso era Anitta vestida em vermelho, com um cálice na mão depois. O cálice, de acordo com o Apocalipse, de acordo com as Escrituras, mostra o sangue das pessoas justas, o sangue dos santos. E ela estava com uma bebida vermelha na mão nesse show. Esses caras fazendo uma referência descarada ao próprio livro de Apocalipse e a vida eterna. E por que ele está falando sobre a humanidade ser frágil, fraca e deteriorada, e sobre a transformação da vida eterna? Porque ele estava ali como o falso profeta, aquele que estava com o símbolo do pentagrama nas costas, pois o pentagrama é um símbolo de invocação. E o ritual, aquele ritual de invocação que eles fizeram, sugando a energia de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. O vídeo no qual Anitta fez grande esforço para promover atingiu mais de 1 milhão de visualizações no YouTube em apenas 1 hora. Há quem defenda que Satanás foi um músico no céu, por haver menções indiretas sobre isso em passagens como Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que sugerem que ele possuía talentos usados para a adoração divina antes da sua queda. Após se rebelar contra Deus, ele agora utiliza o poder e a influência da música para perverter esse propósito e atrair a humanidade para longe da verdade divina. A música, que deveria servir como veículo de louvor, é transformada em um instrumento que propaga valores contrários ao reino de Deus, exaltando as trevas, o hedonismo e a desobediência. Nos últimos dias, vemos uma estratégia sutil e disfarçada e perigosa, onde o diabo utiliza a indústria da música para romantizar e suavizar o entusiasmo pelas trevas, levando muitos a absorver mensagens através de melodias que promovem valores contrários ao Evangelho de Cristo. A música, um meio poderoso de influência, tem sido usado para normalizar
e até glorificar comportamentos e símbolos de rebelião contra Deus, moldando pensamentos e desejos que afastam as pessoas do verdadeiro propósito divino. Em um mundo cada vez mais decadente, muitos têm sido iludidos e influenciados por Satanás através da música, novelas e cinema, afastando-se dos caminhos de Deus e abraçando valores e comportamentos contrários aos ensinamentos bíblicos. A sutileza com que essas influências se infiltram no cotidiano, muitas vezes mascaradas como inofensivas ou modernas, esses meios de comunicação, habilmente usados para entreter e atrair, frequentemente introduzem ideologias sutis que banalizam o pecado e alimentam comportamentos destrutivos, afastando as almas da santidade e da presença de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos advertidos que não fomos chamados para nos conformarmos com este mundo, mas para transformarmos nossas mentes pela verdade de Deus. Assim, cabe ao cristão estar atento, protegendo o seu coração e a mente com o escudo da fé e com a palavra de Deus. Infelizmente, muitos se desviaram da fé e seguiram o caminho de Satanás, atraídos por ilusões e falsos prazeres que levam à destruição espiritual. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Esse versículo nos alerta que, ao trocarem os princípios de Deus por ideologias que exaltam os prazeres imediatos oferecidos pelo diabo, essas pessoas se afastam da verdadeira paz e do propósito divino que Deus tem para eles e passam a dar as suas vidas ao diabo. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus nos adverte sobre a porta larga que leva à perdição e o caminho estreito que leva à vida, chamando-nos a escolher. O mundo oferece uma liberdade ilusória, mas somente a obediência a Cristo conduz à verdadeira liberdade e à vida eterna. E diante da proximidade da volta de Jesus, é fundamental que estejamos preparados espiritualmente, vivendo em vigilância e santidade, conforme as Escrituras nos exortam. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus nos avisa: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A expectativa da segunda vinda de Jesus deve moldar nossas escolhas diárias, inspirando-nos a afastar-nos do pecado e a perseverar na fé. Essa preparação não é apenas uma questão de evitar o mal, mas de cultivar um relacionamento íntimo com Deus, firmando os nossos corações na esperança da vida eterna e vivendo como discípulos autênticos que refletem a luz de Cristo ao mundo. As sedutoras ofertas de Satanás são armadilhas habilmente disfarçadas que procuram afastar as almas de Cristo e conduzi-las à perdição. Diante dessas tentativas, é essencial que o cristão responda com firmeza e diga não ao diabo, lembrando que o aparente prazer oferecido é momentâneo e carregado de consequências eternas. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus nos questiona: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que troca a comunhão com Cristo pelos caminhos de Satanás abre mão da paz e da vida eterna, sucumbindo à ilusão de um breve ganho, mas encontrando um fim trágico e desolador. É fundamental que tenhamos cuidado com o que nós permitimos entrar em nossos lares, pois aquilo que assistimos e ouvimos exercem grande influência sobre os nossos corações e mentes, como as Escrituras nos advertem em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guardem o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Filmes, músicas e programas que promovem valores contrários aos princípios de Deus podem discretamente distorcer nossa visão espiritual e enfraquecer nossa comunhão com o Senhor. Ao sermos vigilantes em relação ao que consumimos, preservamos a pureza de nossa casa e protegemos nossa alma, cultivando um ambiente que reflita a santidade e a paz que Cristo deseja para seus filhos. Não tem morno. Não há ou é frio ou é quente. Tudo que envolver invocação, adoração e culto, ou é frio ou é quente. Se for morno, vai ser vomitado.
E aí o que acontece? A pessoa quer pegar tudo e botar como farinha do mesmo saco. Não! Eu te mostro isso em Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus mostra isso lá. Ele é tentado por Satanás com comida, com autoestima, com paternidade, questão de necessidade física. O diabo vai tentando e Jesus na maior paciência, né? E vai respondendo. O diabo tentando, ele vai apresentando várias bandejas. Quando Satanás vem e oferece a adoração contrária. Quando Satanás fala o seguinte: tudo isso eu te darei, eu só quero uma coisa em troca. Adorado, você se prostre e me adore. É a única vez na tentação que Jesus, você vai ver no texto, um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação representa o grito de Jesus. Ele grita: retira-te de Satanás. Ou seja, adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Por quê? Deus é flexível com tudo. Deus é flexível, Ele entende as lutas que nós enfrentamos, mas Deus nunca, jamais será flexível com adoração, invocação e culto. As pessoas acham que ela pode mudar a letra da música. Não é a letra que entra na frequência do espírito, a letra entra na frequência da alma. A alma é a mente. Então, quando você ouve a letra, você entende com a mente a frequência que entra no espírito. É da melodia, que a mente não consegue ler, nem decifrar. Esse é o problema. Beethoven e Mozart eram dois demoniados. Beethoven compunha surdo. O nível de espiritual que era a música do cara. É tremendo, é. O pessoal brinca pra caramba, mas não é espiritual. Não, o cara compunha surdo. Se tu ouve Beethoven ou Mozart, tu fica numa depressão. Não tem uma letra. Porque não é na alma que entra, é no espírito humano que vai ministrar. Esse é o problema. As pessoas, pastor, as pessoas não querem estudar e aprender sobre isso. Elas querem ficar no engano, porque elas querem continuar ouvindo. Então, por isso que a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, quem está disposto, ouça. Diante de tudo isso, não resta espaço para questionamentos. A verdade de Deus é absoluta e imutável. Em um mundo onde o relativismo tenta moldar crenças e valores ao gosto humano, a palavra de Deus permanece como uma âncora de verdade, revelando o caminho seguro para a vida eterna. Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade não é subjetiva a opiniões ou adaptações. Ela é a pura e plena revelação divina que nos chama a abandonar as ilusões deste mundo e a viver uma vida firmada em Cristo, o único fundamento sólido para as nossas almas. Ao final desse vídeo, eu gostaria de encerrar compartilhando uma oportunidade de renda financeira. Você sabia que é possível trabalhar diretamente de sua casa, utilizando apenas o celular ou computador e de maneira totalmente independente? Pois é, o meu amigo Tom Dimas criou uma metodologia eficaz que permite a você transformar o seu computador ou celular em uma fonte de renda. Tudo isso no conforto do seu lar e com total honestidade. Quer entender melhor? Assista ao vídeo que o Tom preparou para você. São apenas alguns segundos que podem fazer toda a diferença em sua vida e transformar a sua realidade financeira. Essa é verdadeiramente uma grande oportunidade para quem acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar. E exatamente, nós temos a vaga para você. Sim, se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo algo para fazer uma renda extra, levando em consideração que o final do ano está aí, né? Exatamente. Para a pessoa chegar na Natalzão duro, sem dinheiro, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Então preste muito bem atenção. Você sabia que você pode ganhar hoje de... Quanto que pode ganhar? R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, até passando disso. Ajudaria a fazer R$ 1.000, R$ 2.000 de renda extra? Se sim, preste atenção para essa oportunidade de trabalho. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livres do seu dia, você pode trabalhar de casa. Olha só quantas pessoas que hoje estão fazendo muito mais que uma renda extra e essa é a mesma oportunidade que você está tendo. Tem interesse em saber como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, chama a gente no WhatsApp para você entender como funciona. Lá no WhatsApp, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito para você saber o que você precisa fazer para você começar a ganhar dinheiro essa semana. É isso aí, Deus abençoe. Clique no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp.